Olá, seja bem-vindo à nossa aula sobre aposentadoria por tempo de contribuição. Hoje vamos tratar de algo muito importante para todo e qualquer segurado: o cálculo do valor do benefício da aposentadoria por tempo de contribuição. Mais uma vez, a emenda constitucional número 103 de novembro de 2019 trouxe drásticas alterações, inclusive e principalmente no cálculo do valor do benefício. Vamos para a aula? Então, regras do cálculo antes e após a reforma da Previdência Social. Você verificará, através da nossa aula, que o cálculo anterior à reforma era muito mais benéfico. E após a reforma da Previdência, como eu disse, as drásticas mudanças acabaram por prejudicar os segurados. Então, regras do cálculo após a reforma da Previdência. Está lá no artigo 26 da emenda constitucional número 103 de novembro de 2019. Diz o seguinte: até que a lei discipline o cálculo dos benefícios do regime geral de previdência social da União e do regime geral de previdência social, será utilizada a média aritmética simples de salários de contribuição e das remunerações adotadas como base para as contribuições do regime próprio de previdência social e ao regime geral de previdência social, ou como base para as contribuições decorrentes das atividades de militares de que tratam os artigos 42 e 142 da Constituição Federal, atualizados monetariamente, correspondentes a 100% de todo o período contributivo, desde a competência julho de 94 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência. Resumidamente, o que é que diz esse artigo da emenda constitucional número 103 de novembro de 2019? Todos os salários de contribuição do segurado entram no cálculo do valor da aposentadoria por tempo de contribuição. Se ele começou a contribuir lá em julho de 94 ou antes de julho de 94, entram esses salários. Se ele começou a contribuir posteriormente, por exemplo, lá em agosto de 1998, obviamente que entrarão os salários, 100% dos salários a partir de agosto de 98. Então, todos os salários de contribuição, independentemente do período que ele começou a contribuir, julho de 94 ou posteriormente, entrarão no cálculo do valor do benefício da aposentadoria por tempo de contribuição do segurado. A média que se refere ao caput será limitada ao valor máximo do salário de contribuição do regime geral da Previdência Social para os segurados desse regime e para o servidor que ingressou no serviço público em cargo efetivo após a implantação do regime de previdência complementar, enfim. O que é que diz então o parágrafo 1º? Que o salário será limitado ao teto previsto na Previdência Social. Então, todo ano, a Previdência Social ela vai informar, através de suas mídias, qual é o teto máximo para a contribuição. E esse teto máximo é o que poderá ser contribuído pelo cidadão. E mais, caso o valor do salário de benefício chegue ao teto máximo da contribuição, ele receberá somente o teto do INSS, o que é muito improvável para a nossa grande maioria de trabalhadores e segurados receber o teto da Previdência Social. Nós temos ainda a questão do seguinte: o resumo então do cálculo pós-reforma. Média aritmética simples de 100% dos salários de contribuição desde julho de 94 ou desde quando o segurado começou a contribuir para a Previdência. 60% desta média. Então significa que se faz a média de todos os salários de contribuição desde julho de 94 ou desde quando o segurado começou a contribuir, e desta média se tira 60%. Esse será o salário inicial de benefício do segurado. Mas ele pode ser acrescido de 2% ao ano de contribuição, dependendo do tempo de contribuição que o seu cliente tenha. Para as mulheres, cada ano que exceder acima de 15 anos de contribuição, ela terá um acréscimo de 2%. E para o homem, aquilo que exceder, cada ano que exceder 20 anos de contribuição, ele terá então um acréscimo de 2%. O impacto disso é que os segurados com mais tempo de contribuição têm benefícios mais vantajosos. Ou seja, aqueles segurados que contribuíram mais para a Previdência Social e atualmente vão fazer o requerimento de uma aposentadoria por tempo de contribuição, terão então um acréscimo maior no percentual do valor do seu benefício. Mas lembrando mais uma vez, o cálculo do valor do benefício pós-reforma são todos os salários de contribuição desde julho de 94 ou desde quando o segurado começou a contribuir. Desta média se retira 60% e há então o acréscimo de 2% a mais, dependendo para a mulher acima de 15 anos de contribuição e para o homem a cada ano contribuído acima de 20 anos de contribuição. Os detalhes então do cálculo pós-reforma são pontos importantes. Redução inicial para 60% da média de todos os salários de contribuição e acréscimos para
para estimular contribuições mais longas. Então a intenção é obrigar que o cidadão contribua mais, ou seja, você faz o planejamento previdenciário do seu cliente e nota que com as contribuições que ele tem, o valor do benefício dele será determinado valor atualmente. Se ele continuar a contribuir por mais 4 ou 5 anos, você então verifica que o valor do benefício poderá aumentar ainda mais em razão daqueles percentuais que ele pode acrescer ao valor do benefício. Exemplo prático, o homem, 25 anos de contribuição, média salarial, se fez lá então a média salarial dele de todo o período contributivo e chegou-se a média salarial de R$3.000, iniciando então com 60%. 60% mais 5 anos vezes 2. Por quê? Ele contribuiu 25 anos. Então 5 anos a mais, 2% por ano. Daria então uma média salarial de 70%. 60%, que é a média inicial, 5 anos contribuídos acima de 20 anos, vezes 2%, 10%. 60% mais 10%, 70%. Benefício inicial da média salarial dele, 70% de R$3.000. Logo então, ele receberia apenas R$2.100. Veja que para ele que está na ativa, praticamente uma diferença aí de R$900 por mês em razão deste cálculo que ele não vai conseguir receber. E as regras do cálculo antes da reforma da Previdência. Agora vamos verificar que as regras do cálculo antes da reforma da Previdência era muito mais benéfico para o segurado da Previdência Social. Estava lá então no artigo 29 da Lei 8.213. Para os benefícios que tratam as alíneas B e C do inciso 1º do artigo 18, na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo, multiplicado pelo fator previdenciário. Como é que era a regra então? Como é que era o cálculo do salário de benefício antes da reforma? Pegava-se todo o período contributivo, desde julho de 94, e fazia-se uma média de 80% dos maiores salários. Eram excluídos os menores salários, 20% dos menores salários eram excluídos desse cálculo. Isso beneficiava o segurado no cálculo do benefício. Lembrando que após a reforma, a média é de todos os salários de contribuição e após essa média se inicia em 60%. Antes da reforma, se iniciava já em 80%. Então, a média dos 80 maiores salários de contribuição desde julho de 94 e, claro, nós tínhamos a aplicação do fator previdenciário. A aplicação do fator previdenciário poderia reduzir, então, a questão do valor do benefício. Mas o que é o fator previdenciário? Relembrando o que é fator previdenciário. Fator previdenciário está baseado na idade do segurado, na expectativa de sobrevida, através daquilo que é feito pelo IBGE. Por incrível que pareça, o IBGE ele consegue calcular uma expectativa de sobrevida para o cidadão brasileiro. Ele faz uma tabela e ele anuncia lá todos os anos a expectativa de sobrevida para os cidadãos brasileiros. E com base nisso também se é utilizado essa tabela lá no cálculo do fator previdenciário. E ainda temos o tempo de contribuição. Então se leva em consideração a idade do segurado, a expectativa de sobrevida e o tempo de contribuição. Isso é o cálculo do fator previdenciário. Com o objetivo do quê? De desestimular aquelas pessoas novas, aquelas pessoas que não tinham idade avançada em se aposentar. O impacto, incentivo então para que as pessoas trabalhem por mais tempo para evitar a redução dos benefícios. Porque quanto mais novo a pessoa for com a aplicação do fator previdenciário, menos ela vai ganhar de benefício previdenciário. Comparativo então antes e depois da reforma. Antes da reforma, média dos 80 maiores salários de contribuição. Aplicação do fator previdenciário, benefício dependia mais da idade e do tempo de contribuição. Depois da reforma, média de 100% dos salários, cálculo simplificado com percentuais fixas, 60% mais 2% por adicional de ano trabalhado. Lembrando, 15 anos para a mulher, aquilo que ela trabalhar acima dos 15 anos, adiciona-se o 2% por ano trabalhado. E para o homem, aquilo que ele trabalhar acima dos 20 anos, adiciona-se 2% por ano trabalhado. Benefícios menos penalizados para quem tem menos idade. É claro que a tese de que após a reforma se penaliza quem tem idade menos avançada, nós temos a questão do cálculo inicial, que se inicia com 60%. Isso de cara já traz um prejuízo para o segurado no valor que ele irá receber de benefício previdenciário. A conclusão é que a reforma da Previdência alterou profundamente a fórmula de cálculo dos benefícios. As novas regras incentivam contribuições mais longas, garantindo acréscimos aos percentuais iniciais.
Então hoje tivemos a aula sobre aposentadoria por tempo de contribuição e o cálculo do valor do benefício, antes da reforma da Previdência e após a reforma da Previdência. Te vejo na próxima aula.